Olá, como vai? Tudo bem? No ar o programa Ponto Final, a política nacional, na visão do deputado federal Augusto Coutinho, que pertence ao Democratas. Política na pauta do programa de hoje, que começa agora. A gente faz uma saudação a você que nos acompanha em todo o estado. A gente fala para todas as cidades de Pernambuco, com a TV Jornal do Recife, a TV Jornal do Caruaru. Todas as cidades acompanhando, o pessoal da Ilha de Fernando de Noronha também. Para você que acompanha a gente pela internet, pelas mídias sociais, Facebook, Twitter, o nosso e-mail, pontofinal@tvjornal.com.br. E o lembrete, de segunda a sexta, nós estamos na rádio CBN 90.3 com o programa CBN Total. Deputado Augusto Coutinho, conosco aqui no programa. Deputado, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Aldo. É um prazer estar com você. Prazer revê-lo. Prazer é meu. Eu falei em todas as cidades que a gente fala. O senhor tem viajado muito quando chegou, não? Tem ido a Caruaru, tem ido a Garanhuns, tem ido ao Sertão. Como é que está a sua vida? Final de semana trabalhando, né? É verdade, Aldo. Sempre eu chego de Brasília na quinta-noite e sexta-feira... Já tem agenda? Já, com certeza tem agenda. Mas a agenda aqui em Recife, no meu escritório e tal, de despacho e... geralmente no final de semana sempre tem compromisso. Tem coisa para fazer, sempre né? Tem, você tem o que fazer, tem de visitar a base, sempre tem demandas que você tem de acompanhar. E esse ano é um ano atípico também, né, deputado? É um ano político, né? Esse ano intensifica mais um pouco, né, Aldo? Mas eu acho que sempre, quando me perguntam, quando é que você, por exemplo, quando é um ano de eleição, quando é que você vai começar a campanha? Eu digo... A campanha eu faço o dia todo e todo dia, durante todo o tempo. Não é? Porque a gente que vive a política, hoje eu só me dedico à vida pública, à política, e de fato é uma coisa que você tem de estar sempre acompanhando. Isso não pode ser uma coisa que você, naquele momento eleitoral, é natural que você intensifica mais um pouco, mas não seria, não muda muito a prática da vida nossa, entende? Tem que ser, né? Você está vivendo o tempo todo. Deputado, me diga uma coisa. Quando a gente fala em Brasília, aí aquilo é um universo paralelo, não é? E aí os congressistas sabem disso porque o que norteia o país passa pelo Congresso Nacional. Qual é a presença hoje do Democratas como partido de oposição e como é que a oposição se comporta hoje em nível nacional? Depois a gente vem para o local, mas em nível nacional, qual é a sua visão hoje de estar fazendo parte de um partido que é o partido de oposição e como é que é ser oposição num país com grande maioria como é hoje o Congresso Nacional? Na verdade, Aldo, hoje o Brasil vive um momento um pouco atípico e de conforto ao governo federal, da presidente Dilma, porque hoje ela tem no Congresso Nacional, ela tem uma base que dá essa sustentação com um certo conforto. Mas o nosso partido, esse ano passado, sofreu com o advento, aí, a criação do PSD, uma baixa considerável. Ou seja, e na verdade eu sempre costumo dizer que o PSD nada mais nada menos foi que uma forma de que políticos que foram eleitos na oposição tiveram para se aportar ao governo sem perder o mandato. Isso é o fato, isso é que aconteceu. A essência do PSD, ela é formada pelo Democratas, praticamente. A espinha dorsal parte do Democratas, né? Nós perdemos em volta de 15 deputados federais, eu, se não me engano, 13 deputados federais, mas também muita coisa. Mas tiveram outros partidos que também perderam. Que compõem, claro. Eu diria que 50% talvez vem do Democratas. Que é razoável, não é? E o que é um fato, Aldo, é que se você for analisar as votações do PSD, elas são quase em sua totalidade toda votando com o governo. Então, é mais um partido do governo que deu à presidente Dilma exatamente esse conforto no Congresso Nacional, que eu acho ruim. O Democratas, na verdade, quem ficou porque entende que precisamos ser oposição, a gente precisa respeitar a vontade do povo, ou seja, as pessoas que votaram em mim, votaram no meu candidato a presidente da República, que foi Zé Serra, votaram e nos colocaram na oposição. E eu acho que em respeito a esse povo, a gente assim tem de se manter. Eu não entendo que a política ela deve ser de você sempre estar buscando oportunidades para estar junto do governo. Eu acho que você tem de ter
coerência, você tem de ter lado, você tem de ter postura e você tem de defender bandeiras claras. Claro. E assim é que eu imagino. E por isso que a gente está se mantendo. Com dificuldade, é verdade. Ou seja, a oposição hoje tem tido muitas dificuldades no Congresso Nacional. Mas isso, como eu sempre digo, a política é uma coisa dinâmica e isso passa, isso gira, isso vai acontecer mudanças e é natural que a gente está aguardando, defendendo o que a gente acredita, as nossas teses. Então. E daí eu acho que o momento certo essa roda gira e aí novamente a gente... A história diz isso, né? Agora, deputado, qual é a análise que o senhor faz do governo Dilma? E aí, sendo oposição ou não, dando mérito quando deve e criticando quando também deve o fazer. Qual é a análise que o senhor faz hoje do governo Dilma? Não, a presidente, eu acho que ela vem num bom momento. Ela está querendo acertar? Né? Eu acho que sim. Agora, eu não acho que está querendo acertar. O Brasil vive economicamente um bom momento e isso é um ponto importante que ajuda enormemente a popularidade da presidente. Se atrelado, né, Augusto? Exato. A economia vai então, bem, a economia bem, a política vai bem, o povo está satisfeito e tal. Então, isso é muito uma relação econômica. O Brasil vem construindo isso no decorrer dos tempos, com falhas, com erros e tal, mas vem construindo isso e o país vem melhorando. E isso vem desde a época do plano real e aí a gente vem vivendo esse bom momento. A presidente, ela tem procurado acertar. Agora, é natural que o que eu não acredito, Aldo, com toda a franqueza, é que esse discurso da moralidade, da faxina, isso não existe. Isso, para mim, na verdade, a presidente Dilma ela foi eleita por uma estrutura que o PT montou exatamente no sentido de fazer o sucessor do presidente Lula, ou seja, a regimentação e um ajuntamento de partidos políticos que, de uma forma imoral, no meu entender, usam a estrutura do governo como uma apropriação partidária, no sentido exatamente de ter essa folga que foi montado no governo de Lula e agora na presidente Dilma, e que, na verdade, é o que acontece. Ou seja, a presidente Dilma ela foi a gerentona do governo Lula e ela sabia de todas o que acontecia com os partidos políticos. Tá por dentro. E hoje essas figuras que aparecem na televisão de forma complicada, com envolvimento questionados, não republicanos, e aí, na verdade, ela conhecia toda essa estrutura, ela foi beneficiada por essa estrutura, mas é um fato que agora, com a imprensa denunciando, com a pressão pública, apesar da oposição encurralando o governo, é natural que ela tome as medidas e ela tem tomado essas medidas, né? de sanar pontualmente determinados problemas que o governo aparece, principalmente na área ética. Né? Entendo. Agora, ela demora ainda, deputada, a tomar decisões ou você acha que, diferente de Lula, ela é mais enérgica no ato das decisões? Não, eu acho que ela não demora. Ela, inclusive, ela toma energicamente. Eu acho que, às vezes, até de uma forma um pouco atabalhoada, ou seja, uma forma muito grosseira. É muito rápida. As informações que a gente tem, Aldo, é que a presidente, ela tem um tratamento muito grosseiro, inclusive, com as pessoas. É uma coisa assim... ela é dura. O que se fala é dura demais, né? Dia desses, ela teve um enfrentamento aí com o governador Cid Gomes, que se virou e foi embora. E aí teve de ter interferência do governador Eduardo Campos e tal, acalmando. Depois ela foi pedir desculpa. Que é o estilo dela, né? Deputado, vamos para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo com o deputado federal Augusto Coutinho, aqui no programa Ponto Final. Deputado federal Augusto Coutinho, que pertence ao Democratas, conosco aqui no programa Ponto Final. Deputado, a gente fala um pouquinho sobre a política nacional, né? E aí citamos um pouco Dilma. Por último, o senhor citou o governador Eduardo Campos. Eu vi recentemente, e até tem repercutido a entrevista concedida pelo senador Jarbas Vasconcelos, no qual ele atribui pontos positivos ao governador
E fala já no projeto de 2018, da relação do PSB com o PT, enfim. Em linhas gerais, o ex-governador Jarbas, do qual o senhor tem um bom relacionamento, né, elogiou o governador Eduardo Campos. É aquela coisa, se é bom, não adianta você dizer que não é, você tirar qualidades de quem tem. Qual é a análise que o senhor faz como parlamentar de oposição do governo de Pernambuco, da atuação do governo de Pernambuco nesses 5 anos já? Eu acho que Pernambuco vive um momento diferenciado. E esse momento diferenciado ele começou no início da gestão de Jarbas em 99. Até 99, Pernambuco era um estado completamente desacreditado, era um estado sem motivação. Nós, pernambucanos, não tínhamos o elan e não acreditávamos mais no estado. O tempo todo era se lamentando, era comparando Pernambuco com a Bahia, com o Ceará, com o Rio Grande do Norte, enfim. E Jarbas mudou esse cenário, essa motivação, porque deu perspectivas ao Estado. Saneou o Estado economicamente, ou seja, era um Estado que tinha uma poupança corrente líquida negativa de quase 300 milhões, e quando deixou esse Estado, ou seja, a poupança corrente líquida é o que o Estado gasta com o que o Estado arrecada. Então, Pernambuco, em um ano, ele gastava mais 270 milhões do que ele arrecadava. Aí, quando o Jarbas deixou, junto com Mendonça, deixou já uma poupança corrente líquida de mais de 1 bilhão positivo, ou seja, era um Estado que tinha condições aumentou a sua condição de arrecadação, saneou e diminuiu o seu custo e começou a ter dinheiro para fazer investimentos. E com isso, Aldo, vieram projetos importantes. E eu quero dizer apenas que o governador Eduardo, ele foi competente ao dar continuidade a isso. E soube aproveitar esse momento que Pernambuco vive e, na verdade, fez com que o Estado continuasse a crescer. A questão como Lula também, né? Exato, como Lula com Fernando Henrique. Isso é positivo, eu acho que isso é a democracia, é bom o equilíbrio de forças. Não é demérito falar isso. Não, de forma alguma. E eu acho que isso é uma coisa positiva, ou seja, você dá um equilíbrio de forças, não dá uma hegemonia a um determinado grupo político, e o que entra deu continuidade ao que estava bom e o país continuou a crescer. Quem ganha é o Estado, né? Quem ganha é o Estado. E é importante que se diga que Pernambuco, exceto esse ano passado, mas desde 98 até o ano passado, era o estado que mais crescia no Brasil. Crescia mais do que a média nacional, crescia mais do que a média do Nordeste. Era um estado diferenciado. E o governador Eduardo soube, de fato, tomar esse momento favorável economicamente, soube conduzir, e eu acho que isso o faz, e é um fato, quando o Jarbas vai ao jornal, dá uma entrevista e constata um fato, muitas vezes eu acho que as pessoas, às vezes, podem até interpretar isso como um sinal de uma aproximação. Eu não acho que tenha essa aproximação de forma alguma. Eu acho que apenas... Aproximação partidária o senhor fala, né? Mas pessoal pode ter, né? Não, de um entendimento, não acredito. Não há necessidade para viverem brigados também, né? Não, sem dúvida, aí tem de ser. Mas eu acho, o que eu quero dizer é o seguinte, é que... Mas não há namoro de PMDB com PSB, né? Eu não consigo enxergar isso, né? Mas eu digo que não é Jarbas está constatando um fato, ou seja, hoje o governador Eduardo Campos é um nome, é jovem, bem avaliado e é um nome hoje a se cogitar no cenário nacional, é um fato. Né? Não adianta então, e isso a gente tem assim, é bom para a gente, é bom para Pernambuco que a gente tenha... É uma coisa do reconhecimento, né, Coutinho? Exato. Não adianta você ter tudo isso e estar tirando pedra onde não deve. O que eu acho apenas, sabe, Aldo, com toda franqueza, é que apesar desse momento que o governador vive, eu tenho notado que eu fui líder da oposição no primeiro governo de Eduardo, eu tenho notado que a Assembleia ela tem faltado, ou seja, a sua responsabilidade de fazer oposição. Murchou a oposição. Ela e eu acho que isso é muito ruim. Isso cria um governo, a soberba, isso cria o governo, o achar que está tudo bom. E não está. Às vezes o governo está bem avaliado, mas porque Pernambuco viveu um momento de muita dificuldade no decorrer de várias décadas. Mas esse acanhar da oposição se dá pelo enfraquecimento das legendas ou pelo fortalecimento do governador?
acho que não. Não, eu acho que pela posição do governador e aí a falta de fazer, de fato, o enfrentamento e o exercício da oposição. Né? Porque quando, no primeiro governo de Eduardo, eu era líder da oposição e o número de deputados da oposição também era pouco. Porque, lamentavelmente, hoje, se você fizer uma avaliação, independente da aprovação ou não do governo, a grande parte da bancada sempre quer estar junto do governo, com as benesses do governo. Piorou muito, a prova disso que o senhor deu agora há pouco é o próprio Congresso. Mas piorou muito, não era assim não. É por isso que eu venho defendendo insistentemente que a gente precisa ter uma reforma política, não pode ser assim. O Brasil está se a tendência é todo mundo ir para o lado, né? Exato, não pode ser. Eu acho que a gente tem de ter hoje algumas maiores responsabilidades quanto a isso. Mas, lamentavelmente, é o que está acontecendo e por isso que eu tenho defendido no Congresso Nacional que uma reforma política é fundamental para que a gente tente equilibrar isso. Nessa questão de reforma, por que se demora tanto? Por que se discute tanto? E são várias as comissões, aí tem a comissão do Senado, tem comissão na Câmara. Por que reforma política é uma pauta que, para ser destravada, é um negócio complicado, hein, deputado? Porque, na verdade, Aldo, ela mexe com os interesses dos próprios parlamentares. Mexe com vocês. Com a gente. Ou seja, você está definindo ali o seu futuro. Isso é um fato. E isso é um fato, se você parar, se fosse sérias, com você... Mas as pessoas sérias discutem. Discutem. Não é? E por isso eu tenho uma proposta que eu venho defendendo. Eu digo, vamos fazer uma reforma política e vamos programar para que ela venha a valer daqui a 2 eleições. Entendo. Então a gente pensa o que é bom para o país e deixa e tira essa visão da ponta do nosso pé e olha para o futuro. Exato, né? Exato. Então é uma coisa, mas que sempre entra os interesses partidários, entre os interesses do momento que vive um determinado partido, que tem mais interesse, enfim. São os interesses que acontecem e que eu quero dizer que no começo dessa legislatura, quando eu passei a integrar a Comissão da Reforma Política, achei que ela saía, acreditei, fui a várias reuniões, enfim, e hoje eu já estou começando a sentir de que vai ter dificuldade. Começa a travar e... Lhe desmotiva ou não? Muitas vezes sim. Você fica dando murro em ponta de faca, não fica? Exato, muitas vezes sim. Mas a gente tem que ser perseverante e democracia é isso. Democracia é muito bom, mas dá muito trabalho. Ainda bem que a gente pode discutir ainda, né? É verdade. Se não pudesse, né? Hoje eu sempre para mais intervalo. Vamos para mais intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Ponto Final. O deputado Augusto Coutinho é o nosso convidado de hoje. Deputado federal Augusto Coutinho, que pertence ao Democratas, conosco aqui no programa Ponto Final. Deputado, a gente falou em reforma política no bloco anterior. Me surpreende, né, cada vez mais essa discussão. E aí, o que surpreende também é ver o deputado da sua qualidade dizendo, Aldo, já estou inquietado com esse negócio de reforma porque não sai do lugar, não é? É o mesmo sentimento de outros parlamentares também, deputado? Puxa, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou tentando ajustar o país, eu estou querendo que tenha uma reforma política para que as coisas entrem no eixo, o meu eleitorado cobra isso e eu não consigo sair do lugar. Há um sentimento de estar realmente nadando no vazio, deputado? Dá sim, dá. Dá porque é natural que você tem ideias e você tem vontades e você vê que aquilo está errado, é uma constatação em todo canto que se vai que está errado. A forma de se fazer política no Brasil hoje é uma coisa lamentável. Vocês podem mudar, né? Pode se mudar, mas não se muda porque são os interesses que prevalecem e precisa ter um certo consenso e não consegue se chegar a esse Na comissão da qual o senhor faz parte, são quantos integrantes? São 49 deputados titulares e 49 suplentes. Então dá quase 100, né? Quase 100. Aí veja, e isso pluripartidário, né? Porque tem tudo que é partido. Exatamente. Então, para chegar a um consenso é um negócio danado, viu? É muito difícil. E é um negócio terrível. Mas, enfim, a gente tem de perseverar e a gente tem de forçar isso, de fazer discurso, de
Enfim, a democracia é isso também, né, Aldo? É o preço, né? E aí você tem de fazer, e você tem de, assim, de acompanhar o que a gente tem feito. Agora, as dificuldades, de fato, quando como falei, quando puxam ao problema, ou seja, está definindo a sua próxima eleição. E, na verdade, isso cria inseguranças, isso cria interesses pessoais. Verdade. Esse é um fato. Mas, deputado, vamos para uma visão local. Mesmo em Brasília, o senhor tem muita influência dentro do Partido Democratas aqui na capital pernambucana. Como é que o senhor está olhando aí, observando esse imbróglio, esse balaio de gato aqui da Associação Municipal no Recife? Já tinha acompanhado uma eleição ou pré-eleição tão complicada como tem sido essa, deputado? Não tinha, não. Eu acho que o que a gente está assistindo aí abre para nós da oposição uma grande oportunidade. Momento, não é? De que se nós formos inteligentes, formos competentes, a gente tem condição de ganhar a Prefeitura do Recife ou retomar a Prefeitura do Recife. Primeiro por uma gestão que é do PT e que é uma gestão que já vem há 12 anos e que é uma gestão que não vem atendendo, ou seja, as expectativas da cidade. E o pior que também não pode agora é se querer desvincular, João da Costa só, não. Foi esse grupo todo, esses políticos todos, que foram às ruas e levaram o nome de João da Costa. Certo. Então agora não é o deputado João Paulo chegar e dizer, não, agora ele não é mais do meu projeto. Eu elegi um poste. Não é isso. O projeto é o grupo que governa é o mesmo, as pessoas que estão envolvidas são as ligadas, exatamente. Os partidos que estão, na sua quase maioria, tiveram participação no governo, então agora não adianta dizer que o problema é só de João da Costa. Todo mundo tem culpa no Nós estamos vivendo e vivenciando esse caos no Recife, porque esse grupo colocou o prefeito dizendo que o João era João. Isso a gente não pode esquecer. Então, esse é um fato. Então, esse grupo aí é que está sendo questionado sobre a liderança do prefeito João da Costa. Mas, na verdade, eu vejo que o que estão fazendo com o João da Costa é uma coisa desumana. É uma maldade, né? É uma maldade, é uma coisa muito desumana, ou seja, é o jogo por baixo, a desestabilização do administrador, e realmente eu vejo... Isso é muito visível, né, deputado? Como estão sangrando, né? Demais. Com o prefeito, né? Demais. E isso é uma coisa. Do nosso lado, ou seja, eu tenho conversado com Mendonça, com Raul, com Jugman e tal, e tenho procurado sempre, eu não estou disputando nada, não tenho um interesse Sim, mas tem peso a sua... Lógico, sem dúvida, mas eu digo, eu não tenho, pessoalmente, eu tenho minha preferência, naturalmente partidária, que é Mendonça Filho, mas eu acho que a gente tem de conseguir chegar a um entendimento, porque... Mas a oposição está meio capengando, viu, também, porque eu acho muito perdida, né? Exato. Não tem uma definição ainda. Não, definição não se tem, mas se está conversando, e que é uma coisa que a gente tem procurado sempre chamar a atenção de que a gente precisa se entender, estar junto e chegar a um entendimento, porque na minha avaliação, essa é uma eleição de 2 turnos. Para que seja uma eleição de 2 turnos, a oposição tem que ter mais de um candidato. O senhor acha que, independente ou não de nome definido pelo Partido dos Trabalhadores, a eleição de 2 turnos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o ajuntamento do lado do governo, dos partidos que fazem o governo, eles vão ter uma força muito maior do que a nossa. Então, a gente não conseguirá, no mano a mano, ganhar uma eleição no primeiro turno. E isso tem se mostrado no decorrer de vários anos, e assim foi que nós perdemos a Prefeitura do Recife quando da reeleição de Roberto Magalhães. Então, eu acho que é uma eleição de 2 turnos, a gente deveria ter mais de um candidato, o PSDB já se posicionou com Daniel Coelho. E sabe que eu acho que o único partido da oposição que, não sei mais se é oposição, PSDB. É verdade, eu também não. Né, mas o PSDB foi até agora o partido mais coerente. Já saiu na frente, meu candidato é esse, quem quiser que venha e pronto.
Coisa que está demorando para os democratas e para o PMDB. Na verdade, Aldo, é porque nós estamos querendo um entendimento. Né? O PPS porque se nós colocássemos o meu candidato é fulano, agora venham nos apoiar. Quem quiser que venha. Não é uma coisa, não é uma coisa fácil. Até para a tática, né? Exato. E por isso que eu acho que a gente tem de ter um entendimento. Nós temos bons candidatos, nós temos Mendonça, que foi governador de Pernambuco, um homem experiente, sério, honesto, Raul Henrique qualificado, preparado, um bom quadro da política pernambucana. O senhor está sentindo que falta fôlego, não, para a oposição aqui? É natural que falta... Tem que estar com o balãozinho de oxigênio. Não, mas isso é sempre natural. Se você fizer uma avaliação, Aldo, quando o governador Eduardo Campos, hoje, que é o governador de Pernambuco, bem avaliado e tal, quando ele foi candidato a governador, nem ele próprio acreditava na sua candidatura. Tanto é que lançou sua mãe para manter uma base eleitoral, ou seja, que era já familiar e tal, e manteve naquela estrutura. Mas ele patinava com os 4 pontos, depois para 8 pontos. Foi quando, no decorrer da campanha, a campanha estava polarizada entre Mendonça Filho e Humberto Costa, e no decorrer da campanha houve aquela acusação dos sanguessugas e tal, e Humberto caiu, e o governador Eduardo foi para o segundo turno, e no segundo turno levou a eleição. Tudo é o tempo, né? E eu Talvez acho que seja esse o tempo que a oposição está... E eu acho que é normal, é natural. Você vê hoje todos os partidos chegarem junto a quem possivelmente tem mais chance de ganhar, ou seja, que está com a máquina na mão, que está com a caneta na mão. Conversava no Exato, anterior, e a gente está mais assim, na desvantagem, com maiores dificuldades. Mas isso, começar da campanha e o quadro sendo delineado, isso muda rapidamente. Vamos esperar. Deputado, olha, nosso tempo passa, eu queria lhe agradecer a presença, se conversa boa, o tempo acaba logo. E aí, eu espero que o senhor venha aqui mais outras oportunidades para a gente falar mais de política nacional e local também. Muito obrigado, viu? Um prazer, Aldo. Um prazer. Obrigado. A você que acompanhou o programa Ponto Final. A gente fica por aqui e até o próximo encontro. Tchau, gente.